Olá pessoal, professor Josué mais uma vez. Eu vou continuar a parte do OpenCV aqui com vocês. Eu tenho aqui um código que eu chamei de modelo, ele está sempre branco, então eu vou criar os códigos aqui em cima. Para facilitar, eu já deixei ele assim. Eu tenho aqui a imagem do Thor que eu vou usar, né? E antes eu vou ensinar aqui como criar uma imagem do zero. Às vezes você quer criar uma imagem vazia no OpenCV, então vamos fazer isso agora. Então, aqui nós vamos precisar de duas bibliotecas. A primeira a gente já está acostumada, que é o centro da aula aí, é o import do CV2, vamos chamar de CV, e vamos fazer o import da NumPy SNP. Aqui eu vou criar uma imagem do zero e eu tenho que dar um tamanho para ela, de altura e largura, e também a quantidade de canais que eu quero. Eu vou colocar esse tamanho aqui que eu gosto, que é, eu vou colocar de height 256 e de width também 256. É um tamanho que eu gosto bastante, mas poderia ser um outro tamanho, depois a gente cria de um outro tamanho. Eu vou chamar a imagem de IMG, e aqui a gente vai usar um NumPy para chamar essa função aqui, ó, de zeros. Então eu vou criar uma imagem com os valores zero. Então eu sei que valores zeros vão dar a cor preta, né? E aí eu vou pegar e vou colocar aqui a altura. Então esse height que eu acabei de criar é a largura. E eu vou passar o parâmetro aqui, que é a quantidade de canais. Eu quero 3 canais. E depois desse colchete aqui que eu coloquei altura, largura e quantidade de canais, eu vou colocar esse parâmetro aqui, ó, dtype igual. Aí eu vou chamar np.uint8. Quer dizer, a minha imagem vai ser formada por inteiros de 8 bits. Beleza. Agora eu vou chamar aqui a função cv.imshow para mostrar a imagem. E aí eu tenho que dar um nome para minha janela. Eu vou colocar janela e vou mostrar img. Então eu coloquei os tamanhos, acabei de criar uma matriz de zeros com essa largura, altura e a quantidade de canais, e estou falando que são inteiros de 8 bits os pixels que compõem a matriz. E aí eu vou mostrar a imagem, mostrar minha matriz, né? A gente pode ver que a imagem foi criada do tamanho 256 por 256. Ela tem os pixels na cor preta, como eu disse, que são zeros, e foi mostrada com sucesso. Agora eu vou alterar o tamanho aqui para 512 de altura. A gente vai ver que ela vai ser uma imagem mais alta do que larga, que a largura é a metade da altura, então tá certo. E vou alterar mais uma vez para 512 aqui na largura, vai ficar uma imagem quadrada de 512 por 512, uma imagem bem maior, tá? Então você pode criar essa imagem do tamanho que você quiser. Agora nós vamos usar aqui um recurso que é o seguinte: eu criei essa imagem na cor preta, como eu já disse para vocês, porque a matriz é formada de zeros, e zero aqui, pelo que a gente está trabalhando, pelo que eu já expliquei para vocês, né, várias vezes, o zero é a cor preta. E aí eu tenho o máximo aqui trabalhando com 8 bits, né, o valor 255 seria a cor branca. Então eu trabalhando aqui dessa forma com zeros, é claro que a cor vai sair preta. Mas o que você pode fazer quando você não quiser essa cor preta? Então você pode pegar a imagem, aí você vai pegar aqui colchete, você vai pegar um intervalo de pixels aqui. Então
aqui eu vou explicar direitinho para vocês. Eu vou pegar do pixel 10 até o 100, então 2.100. E depois do pixel aqui, vou colocar de 50 até 150. Só que esse intervalo aqui é um pouquinho diferente aqui no OpenCV aqui, né? Nem no OpenCV, né? No Python mesmo aqui. Porque aqui não é o valor para x, é invertido. Primeiro é o y e depois o x. Então esse valor aqui é o intervalo que vai dos pixels 10 para y até 100 para y. E aqui de 50 para x até 150 para x. Isso a gente tem que lembrar. E aí eu vou falar que esse cara aqui, ele vai receber essa cor, ó, 0,0,255. Só que tem um porém ainda. Aqui no Python, aqui no OpenCV, de vez de ser RGB, aqui é invertido o canal B pelo R. Então, você tem que lembrar que é BGR. O G está no centro mesmo. Ao invés de RGB. Então, aqui, ó, é o canal Red. Esse último aqui, ó. Certo? Aqui é o azul e aqui o verde, né? Blue, green e red. Então, BGR. Certo? BGR. Agora, fazendo isso, você vai ver que esse intervalo, exatamente esse intervalo que eu coloquei, vai ter a cor vermelha. Porque, ó, não disse que é BGR, eu coloquei 255 no canal vermelho, então eu tenho um máximo de vermelho. E aqui é começando do 10 ao 100 para Y e dos 50 ao 150 para X. Então você vai ver que se eu colocar aqui, ó, 150 até 300, eu vou andar mais no X, eu vou mais para a direita. Olha lá, fui mais para a direita. Certo? Por quê? Porque agora eu estou pegando a faixa de 150 até 350. Vou até diminuir por 300, que aí fica o mesmo tamanho, só que um pouquinho para a direita, né? Do que eu tinha antes. Antes eu tinha de 100 até 150 que eu tinha colocado, né? Então, um pouquinho mais, agora eu tenho 150 pixels aqui, só que começando no 150. Então, eu consigo controlar isso aqui, vocês viram que ele foi mais para a direita. Então, depende do intervalo que eu vou colocar aqui. Só que eu posso colocar outra cor aqui também, eu vou colocar 127 aqui. E aí, eu vou alterar aquele mesmo conjunto para uma outra cor aqui, que é a mistura de azul com vermelho, né? Então eu posso também colocar uma outra cor aqui. Então vai ser essa cor agora vai assumir esses pixels aqui. Então eu posso criar uma matriz da cor que eu quiser. Posso criar essa imagem da cor que eu quiser, com os padrões que eu quiser, né? Então fica aí para você saber como que cria a matriz e como que altera os pixels. Agora vamos usar a imagem do Thor, como eu disse lá. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui a imagem do Thor. Então eu vou apagar isso aqui, certo? E eu vou fazer assim, ó. Eu tenho lá a imagem do Thor, eu vou colocar aqui em MG, eu vou ler como cv.imread. E eu vou colocar exatamente o nome da imagem aqui, que é Thor.png. Vou ler a imagem com 3 carais. E aí, aqui,
eu vou pegar uma parte dessa imagem que eu vou chamar de crop. Essa parte de corte a gente chama de crop quando a gente corta uma imagem. Então eu vou fazer o crop da imagem e aí eu vou fazer aqui num trecho específico. E qual que é esse trecho específico? Você vai acompanhar junto comigo aqui. Vamos pegar a imagem do Thor e vamos pedir para abrir com o Paint. E aí aqui na ferramenta do Paint, ó, quando eu passo o mouse, que tem essa cruzinha, ele mostra aqui para mim embaixo qual é o valor aqui do pixel. Então eu tenho, ó, o pixel 135 e 139 aqui. Então eu quero pegar o rosto aqui do Thor. Então eu coloco aqui, ó, e eu vi que é 125 para X e 54 para Y. Esse ponto. E eu quero pegar desse ponto até esse ponto aqui. 292 e 48. Então eu vou anotar isso aqui, né? Eu vou anotar. Então 128 e 60 aqui. Então eu vou anotar aqui onde começou. Começa no ponto 128. 128 e 60. Aí eu volto aqui. Qual que é esse ponto aqui, ó? 239 e 55. Então eu vou colocar 239 que eu falei. 239 era 55, mas eu vou colocar 60 para ficar na mesma linha, certo? Então aqui a largura, isso aqui para mim é a largura lá na minha imagem. Então vou até colocar aqui em cima. Agora eu vou procurar a altura. Então, o Paint que está me ajudando aqui. A altura eu começo do mesmo ponto aqui. Então, já está lá. De 128 e 60. Só que agora eu quero pegar até aqui, ó. 135 e 201. 135 e 201. Então, eu venho aqui no meu código. 135 e 201. Altura, lembrando que é altura. Agora eu sei que aqui eu vou trabalhar com Y e X invertido. Então como que eu vou pensar aqui? Eu quero pegar na altura de 128 até 135. É isso? 128 é o X, 135 também. Então eu quero pegar de 60 a 201. Então eu vou colocar aqui de 60 a 201 no Y. É esse intervalo aqui que eu quero no Y. E aí, depois aqui para mim é o X. Qual que é o intervalo de X? Eu quero de 128 até 239. Eu vou colocar 128 para X até 239. Então aqui eu peguei o crop. Agora eu vou fazer o seguinte, cv.imshow. Eu vou mostrar, né? Eu vou mostrar aqui a imagem. Então eu vou chamar de janela 1. E eu vou mostrar a imagem original. Então IMG. Eu posso até colocar assim, ó, melhor, né? Original, a imagem do Thor do jeito que tava lá. E depois eu posso mostrar aqui uma outra janela com a imagem do crop, que aí é o crop underline img, outra imagem. Então vamos ver se isso deu certo. Vou dar F5, rodei, ó, a imagem original e a imagem do Thor que eu recortei aqui junto com vocês, fiz os cálculos, ó, né? Então eu coloquei lá, ó, ele cortou realmente
e colocou a imagem aqui, certo? Então, ele recortou aquela parte que eu coloquei, né? E colocou aqui a imagem. Então, a gente viu que a gente conseguiu fazer o crop. Só que, se eu quisesse fazer essa imagem aqui do mesmo tamanho da imagem original, né? De vez de ficar só o rosto assim, ó, cortado. Aí, é onde você tem que pensar. O que que a gente podia fazer, ó? A gente pode pegar aqui, nessa imagem original aqui, por exemplo, ó, se a gente quisesse pegar e colocar uma cor onde eu tirei o rosto, né? Aí você já sabe que eu vou pegar esse mesmo intervalo da imagem original e eu vou colocar uma cor aqui. Então, eu vou colocar 255, 0 e 0. Quando eu fizer isso, ó, ele colocou aqui, ó, pintou de azul aqui, né? Então, inclusive nos dois aqui ele pintou de azul. Então, eu sei que eu consigo ali alterar se eu quiser trocar a cor aqui. Então, você já sabe como que se faz essa operação. Só que se eu quisesse deixar as duas imagens do mesmo tamanho, o que que eu teria que fazer? Pegar esse cara aqui, ó, o IMG, e pegar o shape dele, G-shape, e aí se eu pegar aqui de 0, eu pego uma informação, né? Largura e altura eu pego assim, e a quantidade de canais eu pego assim, ó, tá? 2. Então eu conseguiria pegar esse cara aqui e com aquela função do np.zeros que eu mostrei para você, criar uma outra imagem do mesmo tamanho da imagem original. Então eu poderia fazer esse crop image aqui do mesmo tamanho da imagem original ou uma outra imagem. E aí eu poderia pegar essa parte aqui e colocar na imagem de crop. E aí eu poderia ter a imagem original do mesmo tamanho da imagem onde eu recortei a face do Thor. E aí eu pegar e colocar uma imagem uma do lado da outra do mesmo tamanho, ao invés de fazer somente o recorte como eu fiz aqui, que as imagens ficaram de tamanhos diferentes. Então eu poderia ter uma outra imagem desse mesmo tamanho, somente com o rosto do Thor no local onde eu quero. Por que que isso é importante? Porque depois quando eu quiser concatenar e mostrar as imagens do mesmo lado, se eu quiser fazer lado a lado, se as imagens não forem do mesmo tamanho, eu não consigo. Então, o que que eu vou pedir aqui para vocês fazerem? Vou deixar de exercício. Eu vou pedir que vocês peguem essa imagem do Batman e recortem esse morcego e tirem esse morcego da imagem. Então, o que que você vai fazer? Aonde tem esse morcego, você vai colocar a cor branca, né? Ou pode até colocar uma outra cor para a gente ver exatamente onde você cortou. Põe o verde, põe o vermelho, um amarelo, né? Ou põe branco mesmo. O que eu quero? Quero que você faça isso daqui, ó, só que sem o pente. Ó, eu quero que você faça isso pelo processamento de imagem do OpenCV. Recortar, né, aonde tem o morcego e colocar a cor branca, como eu acabei de mostrar lá para vocês que eu coloquei a cor azul na imagem do Thor. Então, como é que você vai fazer? Abre aqui no Paint, olha quais são os pixels aqui, pega a altura e largura e passa para o software, como o que eu havia feito aqui, ó, nesse exemplo. Então, vou encerrar a aula por aqui. Até mais, pessoal. Bons estudos e tentem fazer o exercício aí que eu passei, né? Tentem pensar nas coisas que eu falei aí, do tamanho, de fazer a imagem do mesmo tamanho. Se possível, faça a imagem também do mesmo tamanho. E depois a gente vai usar a função concatenate e vamos colocar as coisas lado a lado ou em cima e embaixo. E vão surgir coisas bem legais. Então, vou encerrar por aqui. Bons estudos. Até mais. Um abraço. Curta o vídeo aí, se inscreva no canal e passe para os colegas aí os vídeos para todo mundo poder estudar junto aí e um vai ajudando o outro. Até mais.